Olá, vamos para mais uma reflexão. É necessário conhecer a Bíblia Sagrada para amar a Deus. Servir a Deus é condicional. Existem doutrinas, regras, ordens a serem obedecidas, né? Para entrar no reino de Deus é necessário estar alinhado à Bíblia Sagrada. No reino de Deus não se entra de qualquer forma, de qualquer jeito. Não dá para entrar de outra maneira senão por intermédio de Jesus Cristo e pelo amor de Deus. Portanto, as condições estabelecidas por Deus, descritas na Bíblia Sagrada, são as condições para que o ser humano possa ter a sua vida guiada no caminho da salvação eterna. Podemos entender então que aqueles que não creem e não obedecem à palavra de Deus seguem um caminho que leva para a perdição e condenação eterna. Preste atenção nisso. Quem sabe para onde vai, vai na certeza, vai confiante, tem plena convicção de onde vai chegar e como vai chegar. Por isso, o cristão é guiado pelo Espírito Santo, orientado pela palavra de Deus e através de sua fé 100% confiante nas providências de Deus, o cristão sabe qual será o destino final. O reino de Deus. É para lá que o cristão vai. Por outro lado, quem está no engano das doutrinas de homens, doutrinas pagãs, religiões fora dos preceitos cristãos e das doutrinas da Bíblia Sagrada, ele é levado, ou seja, não tem certeza de onde vai chegar no final de sua vida. E por isso existe tanta confusão, tantas religiões e milhares de caminhos alternativos que a Bíblia Sagrada condena. Uns acham que reencarnam em outro lugar, de alguma forma. Outros acham que tudo acaba e depois da morte é ponto final, são aniquilados. Outros pensam que serão punidos no purgatório por algum tempo e depois terão um destino, e etc, etc. São inúmeras e milhares de alternativas que o homem criou. Por isso, é obrigatório conhecer e obedecer a palavra de Deus, para não ser levado pela vida, para não ser levado por essas doutrinas, e para se tornar de fato um cristão que obedece a palavra de Deus, e para ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Agora vem a pergunta para você aí. Você é guiado pelo Espírito ou levado pela vida? Vá refletindo, né? É necessário conhecer a Bíblia Sagrada para amar a Deus, e o texto que nós vamos ler deixa bem claro isso. E isso é muito forte. Trazendo um exemplo para a nossa realidade, faço outra pergunta. Como você pode amar alguém que não conhece? Você ama apenas pela aparência? De repente você já se apaixonou por alguém lindo ou linda, mas quando passou a conversar com essa pessoa e conhecê-la de fato, foi uma decepção total. Por isso é necessário conhecer a Deus. Para amá-lo, para conhecê-lo, é necessário ler a palavra de Deus. Só que a diferença que existe em Deus para uma pessoa, um ser humano, Deus jamais decepciona aqueles que querem o conhecer. Deus jamais vai decepcionar alguém que vá ao encontro dele, diferente do ser humano. Então vamos ler aqui em João capítulo 14, o versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então vamos lá. Amam a Deus todos aqueles que guardam, obedecem e colocam em prática os seus mandamentos. Não basta conhecer os mandamentos, não basta dizer da boca para fora que você crê em Deus, mas você fala que crê, mas vive uma vida carnal totalmente no pecado e totalmente contrária à palavra de Deus, desobedecendo aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, aquelas ordenanças de Deus. Não adianta. Esse mundo não é morada final do cristão, tenha isso na sua mente. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos numa terra que não é nossa. Esta não é a pátria do cristão. A nossa pátria está nos céus,
na cidade celestial que Jesus foi preparar para nós. Esta é a nossa pátria, não esta terra. Então, este reino de Deus, que é a nossa pátria, que é para onde irão os salvos, os cristãos, por isso nós temos que viver aqui com um pensamento ligado neste reino. Nós vivemos aqui e devemos nos portar como a Bíblia ensina, da maneira que agrade a Deus e não que agrade aos homens. Como cidadão dos céus, nós devemos nos portar aqui. Por isso que nós somos taxados como loucos ou diferentes, né? Deus ama aqueles que obedecem os mandamentos da Bíblia Sagrada. E não são apenas os 10 mandamentos, tá? A Bíblia não é somente 10 mandamentos. A Bíblia Sagrada inteira é dedicada a orientar e a guiar o povo de Deus em meio ao povo pagão incrédulo, que é este mundo que nós vivemos. Ela está cheia, repleta de orientações para nós. Não somente os 10 mandamentos, né? Deus ama todos nós, porém, somente entrarão no seu reino aqueles que observam e obedecem a sua palavra. Essa é a condição, quer você queira ou não, você que está ouvindo aí, a condição para entrar no céu, para entrar neste reino de Deus, é para aqueles que obedecem, observam e obedecem a palavra de Deus. Obedecer a Deus é a forma de demonstrarmos o nosso amor por Ele. E quem ama a Jesus, ama a Deus. E ambos amam o servo fiel, obediente e verdadeiro. E Jesus se manifestará a todos quantos estão enquadrados nesta palavra. Olha que maravilha, né? Então, se nós guardarmos os mandamentos de Deus, obedecermos a sua palavra e mantermos firmes os seus caminhos, Jesus ama aos servos de Deus e Deus nos ama também, ambos nos amam. E o que é o manifestar de Jesus Cristo, o manifestar de Deus sobre nossas vidas, a vida do cristão? É justamente as providências que Deus nos dá. A gente vê Deus em cada detalhe, Ele nos guiando, nos conduzindo, nos levando neste mundo pagão, incrédulo, de promiscuidade. Deus se manifesta nas pequenas coisas, nas providências que Ele nos traz. Mas o grande manifestar de Deus em nossas vidas é ter a certeza da salvação eterna de nossa alma. Por isso, obedeça a Deus, conheça a Deus, jamais Ele te decepcionará, para você conhecê-lo e passar a amá-lo verdadeiramente de todo o teu coração. E aí sim, fazer parte do povo que vai morar neste reino, no reino de Deus. Amém? Um grande abraço, uma boa tarde aí a todos vocês.